Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer então a correção da semana 3 do segundo PET de História da turma do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá então, primeira questão. Uma questão da Federal de Goiás aí adaptada. Comparada com a Constituição outorgada em 1824, a Constituição Republicana de 1891 promoveu mudanças nas regras do processo eleitoral, o que expressou uma nova experiência sociopolítica brasileira. Uma dessas transformações é identificada na alternativa A, extinção do voto censitário, alternativa B, adoção do voto obrigatório, alternativa C, instituição do voto feminino, alternativa D, manutenção do voto indireto e, por último, alternativa E, a exclusão do voto dos militares. Sobre as alternativas, então, não vai acontecer a exclusão do voto dos militares, apenas o de baixa patente, por exemplo, os tenentes, que é, por exemplo, o que vai motivar uma parte ali dos movimentos tenentistas ali da década de 20. Não vai acontecer manutenção do voto indireto. Não vai instituir também o voto feminino, isso só vai acontecer ali na década de 30. O voto também não vai ser obrigatório nesse momento, mas então vai acontecer a extinção do voto censitário. Durante todo o período imperial, para você votar, você tinha que provar que você tinha uma quantidade específica de terras, você tinha que provar que você tinha dinheiro, né? Já com a República você não precisava mais provar renda, mas você tinha que ser alfabetizado, você não podia. Se você fosse analfabeto, você não votava. Se você fosse mulher e alfabetizada, você também não votava, então mulher estava excluída também nesse processo. E foi então uma Constituição que tenta lhe dar uma maior liberdade, né? Você tira o voto censitário, mas você exclui quem é analfabeto, que era 90% da população. Então quem tinha condição de ser alfabetizado nesse período também era rico, era proprietário de terra. Então meio que não muda muita coisa. Segunda questão. A Constituição de 1891 foi a segunda Carta Magna no Brasil, sendo a primeira com características republicanas. Considerando o texto legislativo, preencha os quadros indicando as principais transformações que ocorreram em relação ao período imperial no que tange aos seguintes aspectos: relação Estado e Igreja, sistema de governo e participação popular. Então vamos lá, na Constituição Imperial nós tínhamos o catolicismo como religião oficial, já na Constituição da República nós temos ali o Estado laico, que não quer dizer Estado ateu, tá? Não é um Estado que não tem religião, é um Estado que respeita todas as religiões. No período imperial nós teremos ali como sistema de governo a monarquia, que é o sistema dos reis, imperadores, que passa de pai para filho, enquanto na Constituição Republicana, obviamente, vai ser a República Federativa, que é a presença dos estados e uma certa autonomia para os estados ali ter as suas próprias leis, embora tivesse que obedecer à Constituição maior. E com relação à participação popular, nós temos ali o voto censitário durante o período imperial, onde só os mais ricos proprietários de terras podiam votar, e nós teremos ali o voto direto na primeira Constituição da República, mas esse voto direto também, como eu expliquei anteriormente, não era amplo. Mulher não podia votar, analfabeto não podia votar, então ficava aqui só a elite, só os mais ricos que tinham acesso à educação que poderiam votar. Quase a mesma coisa do voto censitário. A diferença vai ser principalmente ali durante a República Oligárquica, que os grandes fazendeiros, né, os coronéis, vão obrigar as pessoas a irem votar. Então assina qualquer coisa lá, fala que é o nome e tá valendo o voto. Então isso vai ser motivo também de manipulação depois. Leia o texto a seguir e responda a questão. Mesmo substituindo a democracia censitária do regime anterior, caracterizada pela participação política restrita, haja vista que somente eleitores com renda suficiente podiam votar, a Constituição Republicana de 91 não representou grandes avanços quando comparada ao sistema eleitoral substituído. Se a Constituição de 1891 consagrou a cidadania estendida à população, inclusive aos ex-escravizados, não é menos verdade que as elites procuraram conter a participação popular. A liberdade de culto e de expressão, assim como o direito de associação e de propriedade, previstos em seus artigos, não foram bastante para atender às necessidades da maioria. O próprio direito de voto, o mais importante direito político dentro de uma república, ficou prejudicado diante da exclusão dos analfabetos, uma vez que a maior parte da população não sabia ler e escrever. Assim, o alargamento dos direitos políticos através do voto não se converteu numa participação efetiva da população, já que as vias de acesso ao debate foram bloqueadas pelos grupos dominantes, que se aproveitavam da miséria material e intelectual da massa para, por meio de adequações políticas, transformar a Constituição Republicana num instrumento legal de exclusão. E a questão vai pedir para você redigir um pequeno texto destacando o que deveria haver na Constituição de 91 para garantir a ampla participação popular. Eu não vou redigir aqui um pequeno texto, mas eu vou deixar aqui algumas ideias para vocês seguir, que é o sufrágio universal, que é o direito de todo mundo votar a partir de uma determinada idade,
que é o que existe hoje na Constituição mesmo. Inclusive mulheres que não eram consideradas cidadãs na época, mulher não podia votar, então podia votar todo mundo que tivesse maior de 18 anos, mas além disso, porque o direito ao voto também não ia resolver, além disso você tinha ali que ter um amplo desenvolvimento da educação básica pública, certo? Para garantir o acesso ali de jovens e adultos dentro dessa escola, se desenvolvendo, aprendendo as coisas, a fim de que todos pudessem contribuir aí para o destino da nação. Porque se não fornecesse ali um desenvolvimento escolar para as pessoas, não ia adiantar, não ia contribuir para que elas tivessem contato, entendessem como funcionava o sistema. Por isso que é muito importante entender de política. Mesmo que você não goste, você tem que entender, porque é a única coisa que vai interferir na sua vida para sempre. Você pode não gostar de Bhaskara e não querer aprender Bhaskara, mas política vai interferir na sua vida até a sua morte. Então, ensinar isso desde cedo nas escolas é fundamental também para que aconteça uma ampla participação popular. Bom, turma, e é isso. Essa foi a correção então da semana 3. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema algum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar as correções e explicações de geografia com o professor Luciano. E na descrição do vídeo você encontra nossas redes sociais. E é isso aí, nos vemos na correção da semana que vem. Valeu!